As comemorações da conquista de Monte Castelo. Setembro de 1939. Em um repente, o manto negro da guerra cobriu a Europa. Em muito pouco tempo, forças nazifascistas invadiram rápida e ferozmente países vizinhos que não estavam preparados para se defender. Contra eles se opuseram as forças aliadas, das quais o Brasil viria a fazer parte. Mais sangrento conflito registrado na história de nosso planeta, a Segunda Guerra Mundial, resultou na perda de 40 milhões de vidas. A vitória dos aliados sobre o totalitarismo nazifascista foi uma vitória da humanidade. Foi um período traumático para o mundo, que trouxe preocupação e tristeza. Hoje aqui, entretanto, é hora de homenagens a uma parcela do povo brasileiro. Aquela que atuou diretamente na luta e que teve na vitória o seu momento de glória. Esta é uma homenagem aos cidadãos brasileiros de todos os rincões de nossa pátria, que reunidos compuseram a Força Expedicionária Brasileira. Foram 25 mil combatentes, homens e mulheres, que ofereceram o suor do seu esforço, derramaram o seu sangue generoso e deixaram cair as suas lágrimas em território italiano, contribuindo para que o mundo continuasse a lutar contra todas as formas de escravização de homens por outros homens, de povos por outros povos, de crenças por outras crenças. Ah, o tempo! Lá se vão 60 anos. Não dá para acreditar que passou tanto tempo. Aliás, mais do dobro da idade que a maioria de nós tínhamos naquele 21 de fevereiro, quando nós conquistamos o Monte Castelo. 60 anos. Tempo que não apaga da memória de cada um dos heróis da FEB
a lembrança de cada amigo que perderam, oferecendo suas vidas em combate. Olhando o morro hoje, parece fácil. Mas olha, a coisa foi ali, metro a metro, debaixo da saraivada de tiros que despejavam sobre nós. A gente estava bem treinada para fugir dos tiros, nos proteger. Mas muitos tombaram naquele dia. Aqui, sob o granito e o concreto desse monumento sagrado, repousam os heróis que levaram a cobra a fumar em Monte Castelo. Muita gente não se lembra mais desta frase, que a cobra fumou. Os descrentes diziam, é mais fácil uma cobra fumar do que Monte Castelo ser conquistado. Pois, no dia 21 de fevereiro de 1945, a cobra fumou. E fumou contra os soldados considerados naquele tempo os melhores do mundo. Havia quem não acreditasse no Brasil. Com cerca da terça parte da população de hoje, o Brasil era uma nação agrícola, quase sem indústria. Cerca de 35 dos 50 milhões de habitantes viviam no campo. Naquela época, jornais chegavam ao interior com atraso. E ler como? Se a maioria era analfabeta. Cinema havia, mas muito caro. Assim, o rádio era o principal meio de difusão. Todo mundo ouvia mesmo, era rádio. E foi assim que eu soube que havia guerra. A maioria dos brasileiros que integraram a FEB veio do interior. Eles compunham a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Em fins de junho de 1944, após árduo treinamento, aqui mesmo no Brasil, estavam prontos para seguir para a Europa. A FEB partiu em 5 escalões para a Itália. Foram por mar e a Marinha do Brasil tomou parte nos comboios que os protegeram na travessia do Atlântico. O primeiro, em 2 de julho de 1944. Nele seguiram o 6º Regimento de Infantaria de Caçapava, além de um grupo de obuses da artilharia, tropas de engenharia e de reconhecimento mecanizado, já da moderna cavalaria, montada em viaturas blindadas. Em setembro, seguiram os 2º e 3º escalões. Os cariocas do Regimento Sampaio foram no 2º e os mineiros do 11 de São João del Rei foram no 3º. Os pracinhas que estavam prontos para substituir os que viessem a tombar no cumprimento da missão, seguiram nos 4º e 5º escalões. Quando lá chegamos, a guerra já durava 4 anos. Na verdade, muita gente dizia que o exército nazista, em outras frentes, já não causava tanto estrago quanto antes. Mas na Itália, o que sentimos na carne foi que, para derrotá-los, qualquer soldado, de qualquer exército, teria de lutar e lutar muito. Em 1944, os alemães sofriam derrotas em todas as frentes de combate. Na França, depois do dia D, na Normandia, eles recuavam. Na frente oriental, os russos iam levando a melhor na sangrenta batalha que ali se travava. Olha, os alemães tinham motivos de sobra para lutarem daquela forma na Itália. Roma já estava libertada do domínio alemão. A indústria italiana, que abastecia a máquina de guerra alemã, já estava agora ao alcance dos aliados. Mas eles teriam que atingir o Vale do Rio Pó, onde estavam as fábricas. Só que havia a cadeia de montanhas dos Apeninos no meio. E sobre ela, o que é pior, os alemães se instalaram, barrando o avanço dos aliados. Ali estava Monte Castelo.
A nossa missão era ajudar os aliados a derrotarem os nazifascistas, desalojando-os dos Apeninos. Depois, era libertar o Vale do Rio Pó e o norte da Itália. E a guerra estaria perto do seu final. O primeiro escalão chegou como precursor, quer dizer, a tropa que vai na frente, para se adestrar e facilitar a preparação do restante do contingente. De início, foi empregado numa parte mais calma da frente de combate, o Vale do Rio Sérquio. Com a chegada dos segundo e terceiro escalões, a primeira divisão de infantaria expedicionária, comandada pelo general de divisão João Batista Mascarenhas de Moraes, foi reunida e incorporada ao 5º Exército Norte-Americano. Nós recebemos a missão de abrir caminho para que os aliados chegassem a Bolonha, lá no Vale do Pó, e antes do Natal. Já imaginaram? Íamos participar do rompimento da famosa linha gótica e conquistar Monte Castelo, um dos morros que barravam o caminho para Bolonha e para o Vale do Pó. Só que conquistar Monte Castelo não foi nada fácil. Ainda em 1944, nos meses de novembro e dezembro, 3 tentativas foram realizadas para conquistar aquele monte. Não conseguimos. Na primeira tentativa, em 24 de novembro, um batalhão brasileiro do 6º RI recebeu a missão de atacar sozinho o baluarte. Era realmente muito difícil consegui-lo. A segunda foi em 29 de novembro, numa frente ainda maior e reunindo um batalhão de cada regimento. E mais, nossos homens ainda estavam em fase de treinamento. E do outro lado, um inimigo experiente e profissional. Não tiveram êxito. A terceira tentativa, em 12 de dezembro, foi realizada pelo Regimento Sampaio sob duras condições atmosféricas. Como as outras, aconteceu no final do outono, começo do inverno, debaixo de muita chuva, com o terreno transformado em lamaçal e com péssimas condições de visibilidade, dificultando a observação e o tiro de artilharia e impedindo o apoio da aviação. Os alemães estavam decididos a dificultar ao máximo a transposição dos Apeninos na direção da área industrial do Vale do Pó. Foi um dia horrível e terrível para a gente não querer se lembrar, aquele 12 de dezembro, o do terceiro ataque ao Monte Castelo. Na véspera, ainda claro, a gente olhava para aquele morro, meio redondo, que se projetava contra o horizonte, mais ou menos do tamanho do Pão de Açúcar, com as suas encostas bem pronunciadas, quase íngremes. Ainda era noite quando começamos a caminhar para abordar a linha de partida. Desta linha até o topo do Monte Castelo, era uma distância em linha reta mais ou menos de 2 quilômetros, igual à Avenida Presidente Vargas, do Viaduto dos Marinheiros até a Igreja da Candelária. O inimigo, veterano de várias campanhas, ocupava posições privilegiadas no topo do morro, com perfeita visão sobre todo o terreno, por onde iríamos progredir, protegido por casamatas e perfeito conhecedor dos itinerários que melhor conduziam àquela posição defensiva. Ali ia se repetir o combate entre Davi e Golias. Seria um ataque de surpresa, às 6 horas da manhã, sem apoio de fogo, aproveitando a neblina e a chuva que caía. O Tedesco devia estar dormindo. Estava muito escuro e fazia frio. De repente, por volta das 5:30 da manhã, silvos de granadas da nossa artilharia rompem o silêncio e explodem. Alguém fala: pronto, acordar o alemão. Lá se foi. Mais tarde, vimos que tinha sido a artilharia norte-americana.
se havia atirado para repelir um ataque noturno alemão às suas posições em Monte Belvedere. Além da chuva e do frio, com os nazistas alertados, iríamos comer o pão que o diabo amassou. O ataque do regimento Sampaio, apesar da chuva e da lama, foi progredindo com grande dificuldade. O 3º batalhão atacaria pela esquerda do morro e o 2º pela direita. Os padioleiros foram, mais uma vez, verdadeiros heróis anônimos, multiplicando-se em ações de grande coragem para recuperar os nossos feridos. No outro compartimento, o 2º batalhão encontrava dificuldades para iniciar seu ataque. Me lembro bem desse ataque. Me lembro do soldado Célio Nascimento, da 9ª companhia. Está enterrado aqui embaixo. Morreu nesse ataque. O Célio disse para o capitão: capitão, amanhã é só pena que vai voar. Pena voando significava tiroteio cerrado, coisa violenta, briga dura. O Célio tinha razão. Estava voando pena. Eram 3h30 da tarde, quando o ataque foi detido. O combate durara mais de 9 horas. Às 16h30, a noite já chegando, foi dada a ordem de retirada. A 3ª tentativa também não tivera êxito. O retraimento foi feito em ordem com grande precisão, e o fato preservou muitas vidas. Não houve tempo. A tropa se adestrava no calor do combate e ia ficando veterana, madura. Soldados dos trópicos, checatatus, como eram tratados, sem experiência de combate, estavam aprendendo a lutar com os melhores soldados do mundo e, aos poucos, iam conquistando o respeito de aliados e inimigos. O inverno tinha chegado e era hora de parar. Toda a frente ia entrar em posição defensiva. Somente as patrulhas iam percorrer a terra de ninguém. E nisso, o brasileiro era um craque. Um novo embate estava marcado para fevereiro, com a chegada da primavera. A cobra ia fumar. O inverno chegou e com ele a neve. Coisa linda a neve. Para nós brasileiros, que vivíamos na Terra do Sol, era uma experiência fantástica e difícil. O branco recobria todo o terreno à frente. Pensávamos muito em nossas famílias. Ah, minha noiva, meus irmãos e as peladas de futebol. Sentia saudade de tudo. E o branco da neve fazia lembrar o branco da paz. Aí eu acordava para a realidade. Apesar de haver aparente calma com o frio intenso e a neve, entramos em posição defensiva e começou o trabalho de patrulhas, aproveitando para conhecer melhor a posição inimiga. Nisso, éramos craques. Coisa de genética. Não tinha frio, não tinha neve, a cobra fumava nas patrulhas. E com as roupas de frio que dificultavam o movimento, calçado, as botas, as galochas, o pé de trincheira, brasileiro é formidável. O tal do pé de trincheira dava gangrena e matava, ou amputava os pés. Mas aí alguém descobriu que o negócio era não usar botas e encher a galocha de papel e de palha. E adeus gangrena. No final do inverno, os aliados completavam seus planejamentos para transpor os Apeninos e entrar pela planície do Rio Pó. Era a ofensiva da primavera que daria fim à guerra na Itália. No novo plano do comando aliado, para abrir caminho para a vitória, o maciço montanhoso do qual Monte Castelo faz parte, tornou-se ainda mais importante. Era decisivo. O regimento Sampaio foi o escolhido para atacar Monte Castelo. A sensibilidade do general Mascarenhas de Moraes lhe fez perceber que devia essa nova oportunidade àquela unidade, porque tinha certeza que os infantes do 1º RI cumpririam sua missão. Estava na hora da cobra fumar.
Na antevéspera do combate, a gente estava acampado, preparando para a batalha, quando o pau começou a cantar feio, para os lados do Monte Belvedere. Agora, era vencer ou vencer, como se diz. Na tarde do dia 20, começamos a nos dirigir para a posição de onde partiria o ataque. Agora, o nosso regimento Sampaio atacaria no amanhecer do dia 21. Ia com tudo, os 3 batalhões, o primeiro pela esquerda, o terceiro pela direita, parte mais difícil, e o segundo seguiria atrás do terceiro em reserva, pronto para ser empregado se necessário. Embora não fosse do regimento Sampaio, um batalhão dos mineiros do 11 de São João del Rei ia atacar junto com o regimento para atrair a atenção dos tedescos. E não é que deu certo. No lusco-fusco da madrugada, às 5h30, começou o nosso ataque. O primeiro batalhão, à esquerda, partiu direto sobre os pontos fortes. O terreno era conquistado metro a metro. Muitas baixas de ambos os lados. Meia hora depois da partida do primeiro, o terceiro batalhão atacou na direção da cota 803. Conquistou, mas com muita dificuldade. Os tiros eram muito intensos sobre os seus tracinhos. Não havia como prosseguir. Mais de 5 horas depois de iniciar o ataque, o terceiro batalhão parou. Às 2h30 da tarde, o primeiro batalhão conseguiu conquistar um importante ponto forte. E essa conquista facilitou a ação do terceiro batalhão, que simultaneamente empregara a sua companhia reserva. O comandante do regimento Sampaio percebeu ser aquele o momento exato para empregar também sua reserva e lança o segundo batalhão, bem à direita, para acelerar a conquista de Monte Castelo. A artilharia do general Cordeiro de Farias continuou atirando e enchendo o topo do castelo de granadas, quanto foi preciso. Uma torrente de fogo abre os caminhos para a conquista do baluarte. Ah, e como a FEB ficou a dever à nossa Força Aérea. A aviação de caças também participa da ação e ataca as posições alemãs em toda a área. E os olhos de águia da observação aérea, lá no céu, antecipa as ações do inimigo para os nossos comandantes. Às 18 horas, as resistências inimigas haviam sido vencidas e o Monte Castelo conquistado. Para muitos de nós, o fato da conquista ter sido consolidada exatamente na hora do Ângelos fortaleceu ainda mais a nossa fé. E se nós estávamos orgulhosos deste feito, imaginem o que ia na alma do Aquino, do primeiro batalhão, do Sigismundo, do segundo, e do Valdir, e do Gonzales, ambos do terceiro. Eles foram os tenentes que, com seus pelotões, foram os primeiros a chegar no topo daquele monte. Todos nos sentíamos representados naquela fantástica conquista. Éramos todos heróis. Nessa hora é que a gente mede o tamanho da alma do brasileiro. A serenidade, a bravura e a decisão de vencer. Nessa hora, o brasileiro se agiganta. Que melhor do mundo que nada, de ponto forte em ponto forte, aquela tropa de jecas tatus ia avançando e derrotando aqueles veteranos, até a sua rendição. Aí, a cobra fumou.
Durante a ocupação e organização da posição conquistada, um corpo foi achado, preservado pela neve. Era do soldado José Ferreira da Silva, da 3ª Companhia do 2º Batalhão do Regimento Sampaio. Fora morto no ataque de 29 de novembro e conseguira chegar sozinho ao topo do morro. Como? Ninguém sabe. O que se sabe é que na sua boca deve ter sentido o gosto da vitória e na sua mente a crença no cumprimento do dever. O exemplo do pracinha José da Silva, um brasileiro comum, como eram a grande maioria dos componentes da Força Expedicionária Brasileira, simboliza a grande lição da conquista de Monte Castelo: perseverar no cumprimento do dever. Não importam as dificuldades, os perigos, as deficiências. Cumprir o seu dever, mesmo com o sacrifício da própria vida. É isso que juramos. É isso que fazemos sempre, pela nossa pátria, pela nossa gente, pelas nossas famílias, pela nossa honra. O comandante militar do leste, para uso da palavra. Meus queridos conterrâneos, caríssimas autoridades que aqui estão revivendo aqueles momentos. Pessoas do povo brasileiro que saíram de suas casas e aqui estão conosco, compartilhando essa emoção enorme. Eu tenho muito a agradecer a todos. Agradecer a todos aqueles que, numa comunhão de esforços magnífica, possibilitaram a execução dessa festa em homenagem àqueles que subiram o morro. Os soldados do Batalhão Sampaio, o pessoal de comunicações, o pessoal do próprio Comando Militar do Leste e de tantos outros locais do nosso Exército, da nossa Força Aérea, que aqui estão mostrando a vocês como atua o soldado brasileiro. É isso que eu gostaria que vocês tivessem marcado em suas mentes.
sempre que nos mandarem, dentro de uma atitude legal, nós cumpriremos a ordem. Seja onde for, seja no Haiti, em Angola, no Timor, na Itália, na América Central, se nos mandarem, nós vamos. Haja quantos morros houverem, nós subiremos, custe o que custar. Esse é o soldado brasileiro. E nessa mensagem final, em que quero agradecer a presença de vocês, a festa é vocês. Vocês são a festa. Eu quero que todos gravem em suas mentes e nas suas orações de que nunca seja necessário o Exército Brasileiro subir morros brasileiros. Essa é a maneira que nós sabemos subir morro. E queremos que no alto de cada morro que tenhamos que subir, nunca haja lá em cima brasileiros. Que nós todos brasileiros continuemos felizes de sê-lo, honrados em cantar o nosso hino, em vibrar com as cores da nossa bandeira e continuemos sempre unidos, coesos, trabalhando no engrandecimento do nosso país. Saibam todos vocês, brasileiros que aqui estão, que em todo momento vocês continuarão contando com os seus soldados. Muito obrigado a vocês todos.